A era vitoriana é conhecida por muitas características que permaneceram na história. Mas, sem dúvida, um dos maiores destaques da época é o fascínio pela morte. Os vitorianos valorizavam rituais elaborados em funerais, enterros e luto. Levaram muito a sério. Foi nesse ambiente insalubre que as garrafas de lágrimas se tornaram um ícone popular de luto e tristeza. Conhecido por vários nomes como lágrimas, frascos de lágrimas, coletor de lágrimas, este objeto foi provavelmente bastante comum durante a época romana. Na época de Cristo, os enlutados enchiam pequenos frascos de vidro com lágrimas. Acreditava-se que aquele que mais chorasse e produzisse lágrimas daria maior compensação ao falecido após a morte. Isso significa que quanto mais lágrimas produzidas, mais importante e valioso o falecido era considerado. Séculos se passaram e aqueles frascos de lágrimas reapareceram no século XIX. Por várias décadas no período vitoriano, os entes queridos coletaram lágrimas perdidas em mini-frascos. Eles foram selados com folhas porosas, permitindo que as lágrimas evaporassem lentamente. Quando o líquido finalmente desapareceu da garrafa, o período de luto acabou. Segundo a tradição fúnebre da época, os enlutados enchiam pequenos frascos com lágrimas e os colocavam perto dos túmulos em sinal de respeito e amor. Muitas mulheres foram pagas por suas famílias para chorar e coletar lágrimas enquanto caminhavam nas procissões fúnebres. Acreditava-se amplamente que as lágrimas revelavam a importância do falecido na vida. É por isso que em alguns funerais elaborados de ricos, pequenas garrafas eram distribuídas para que os convidados pudessem conter as lágrimas. Quem está em prantos já ajudou no luto dos mortos. Esperava-se que uma viúva derramasse uma lágrima mais do que qualquer outra pessoa. Algumas histórias da Guerra Civil Americana dizem que muitas esposas de soldados que foram para a guerra choraram saudades em garrafas de lágrimas que foram guardadas até que seus maridos voltassem. Quando o marido morreu na guerra, a viúva derramou lágrimas em seu túmulo no primeiro aniversário de sua morte, encerrando o período de luto. O fascínio dos vitorianos pela morte e pelo luto também se manifestou na moda da época. As roupas utilizadas nos funerais eram elaboradas e seguiam um código de vestimenta específico, com o uso de tecidos escuros e adornos em preto. Além disso, era comum que as pessoas usassem broches, anéis e outras joias que contivessem cabelos ou fotografias dos entes queridos falecidos. Outro aspecto interessante é que, além das garrafas de lágrimas, os vitorianos também tinham o hábito de coletar e preservar outros objetos que pertenciam aos mortos, como dentes, cabelos e até mesmo ossos. Esses itens eram muitas vezes transformados em lembranças, como pingentes e broches, e usados como forma de manter a memória dos entes queridos vivos. Também é importante destacar que o culto à morte e ao luto não era exclusividade da aristocracia vitoriana. Embora fosse mais comum entre as classes mais altas, a prática de colecionar lágrimas e objetos dos mortos se estendeu a todas as camadas da sociedade, refletindo uma visão de mundo em que a morte era vista como uma parte natural da vida e a memória dos entes queridos era valorizada e preservada. Na vitoriana, houve um grande interesse pela morte e pelos rituais funerários. Esse período é conhecido como Era do Luto Prolongado, pois as pessoas tinham uma forte conexão com os mortos e faziam de tudo para manter sua memória viva. Os funerais eram eventos muito elaborados e luxuosos, e a morte era vista como uma parte natural da vida. As pessoas costumavam fazer esculturas e retratos dos mortos, além de usar suas roupas e objetos pessoais como lembranças. Além disso, as pessoas tinham o hábito de visitar cemitérios e de fazer piqueniques nos jardins dos mortos. Era comum também criar monumentos e estátuas em homenagem aos falecidos. Havia também uma crença no espiritismo e na comunicação com os mortos. Muitas pessoas faziam sessões de Ouija e participavam de outras práticas espirituais para se comunicar com seus entes queridos falecidos. Era comum que as pessoas tirassem fotos com seus entes queridos falecidos, como forma de lembrança e de registro da memória. Essas fotos eram chamadas de fotos de luto ou fotos post-mortem. As fotos de luto eram bastante populares e eram feitas principalmente de crianças e bebês, que tinham uma alta taxa de mortalidade naquela época. As fotos geralmente eram tiradas em estúdios fotográficos, onde os corpos eram posicionados em poses que pareciam estar dormindo ou em um estado de paz.
Os fotógrafos usavam técnicas especiais para fazer com que os olhos dos mortos parecessem abertos e vivos, dando uma aparência mais natural à imagem. Algumas fotos também incluíam membros da família ou amigos próximos, que posavam ao lado do corpo. Embora possa parecer estranho ou mórbido para nós hoje em dia, na época as fotos de luto eram vistas como uma maneira de preservar a memória dos mortos e de lidar com a perda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenham aprendido um pouco mais sobre a era vitoriana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo com sugestões de novos temas. Até a próxima!